Muito bem, então nós temos algumas rotas, as rotas necessárias para gerenciar um recurso, no caso esse recurso seria a categoria. Eu vou aproveitar, pegar a rota principal e jogar lá para baixo, para que ela não fique tomando espaço, um espaço precioso na nossa visualização. Então eu tenho aqui 4 rotas diferentes que, apesar de terem o mesmo nome, que é o nome do recurso, elas respondem a diferentes verbos HTTP. Então, se você não sabe o que é um verbo HTTP, eu vou te dar uma breve explicação, mas eu sugiro que você dê uma pausa ou depois de assistir a série, você vá atrás de entender o protocolo HTTP. Então, por exemplo, quando você digita um endereço na barra de endereços do browser, uma chamada é feita ao servidor, esse servidor sabe o que fazer e ele devolve o website ou uma web app, ou o que seja, uma resposta JSON, no caso de um web service. Ok, isso é uma chamada GET e é a chamada mais comum, mais trivial do protocolo HTTP, pelo menos, no meu entender, é a mais utilizada. Uma outra é a chamada POST, que normalmente você faz a partir de um formulário. A tag form do HTML, ela possui o method e normalmente se utiliza POST quando você quer enviar informações ao servidor. Então o GET ele obtém, o POST ele coloca a informação. Acontece que o HTTP ele possui diversos outros verbos à disposição, que não apenas o GET e o POST. Por exemplo, put e delete. Então, dando uma analisada aqui no Postman, veja que eu tenho todos esses verbos à disposição, mas nós vamos utilizar somente get, post, put e delete, ok? Então, a chamada será feita sempre para localhost 3456, categoria. Se eu mandar uma chamada get, será respondido com o que está configurado aqui dentro da rota GET. Se eu mandar uma chamada POST, será respondido aqui, e assim por diante para PUT, DELETE, sendo que aqui será a atualização de uma informação já existente no recurso, e aqui será a remoção de uma categoria, uma informação existente no recurso. Então, nesta aula, nós vamos configurar uma forma de persistir as informações passadas para o nosso serviço. O nosso serviço não está preocupado com quem está utilizando e como o utilizador fez para mandar essa informação. Ele sabe que ele recebeu uma informação e ele precisa salvar. Nós vamos salvar no MySQL. Eu já tenho um banco de dados criado na minha estrutura local. Eu vou primeiro rodar o projeto aqui, né, o server, o Restify, numa nova aba. Eu vou me conectar ao MySQL local aqui da minha máquina, muito bem, e eu vou usar o database que eu já criei, que chama-se RESTful_WS. Muito bem, database changed, e aí eu posso rodar uma instrução show tables para mostrar que existe uma tabela de categorias. Eu vou dar um drop table categories aqui, para você ver o processo completo da criação da tabela, tá? Eu escolhi fazer tudo pela linha de comando para ficar mais fácil, para não ficar jogando janela de um lado para o outro. Então aqui eu vou rodar somente instruções SQL. Por exemplo, create table categories, passo o nome da primeira coluna, ID, ela é do tipo inteiro, possui 11 posições à disposição, é unsigned, not new and auto increment, ou seja, é uma chave primária. E aí eu tenho apenas um outro campo chamado name, cuja capacidade máxima é 255 e é um varchar. Como última instrução, eu estou dizendo que o ID é a primary key. E aí a tabela foi criada. Vamos lá, select all from categories, eu estou esperando 0. Muito bem, empty set. Temos então o banco de dados configurado e pronto para uso. Agora, nós precisamos de uma biblioteca que nos permitirá fazer a conexão com o server MySQL e não apenas a conexão, mas nos permitirá executar queries
nesse servidor. A biblioteca, ela é essa daqui, github.com mysqljs/mysql, tá? Ela tem quase 10 mil stars, o que me leva a crer que é um projeto sólido. Outra coisa que eu costumo verificar quando eu estou para utilizar uma biblioteca num projeto, utilizar pela primeira vez, é verificar a data do último commit. No caso desse daqui, vamos dar uma olhada. Foi no dia 15 de maio. Na verdade, tem um de 9 dias atrás, 16 dias atrás. Bem, o que eu quero determinar com isso? Eu quero determinar se o projeto está em desenvolvimento ativo ou se, pelo menos, o projeto está recebendo atualizações, se issues estão sendo respondidas, se elas estão sendo fechadas. Tudo isso me leva a crer, me ajuda a determinar se um projeto é saudável ou não, tá? E nesse caso, esse daqui eu considero um projeto saudável. Outra coisa que me leva a adotar uma biblioteca é a quantidade e a qualidade da documentação. Nesse caso, só pelos links que você vê aqui na página do GitHub, já dá para saber que esse é um projeto fera, tá? E é o que nós vamos utilizar. Então, npm install mysql, falta só passar a flag save dev. Muito bem, está instalado. Eu gostaria de fazer não uma pausa, mas mudar um pouquinho de assunto, só para passar uma dica para você, tá? Nós estamos utilizando como ambiente o Node.js. O Node está em desenvolvimento ativo e muito frenético. Então, sempre tem uma versão nova. E eu gosto de trabalhar sempre com a versão mais atual, porque sempre traz recursos legais. Por exemplo, as versões mais recentes do Node permitem que você utilize a sync e a wait, e nós vamos utilizar ainda nesta série. Então, como que eu faço para manter o meu Node atualizado? Eu instalei um pacote chamado N, simplesmente N, tá ali, ó, tá? A letra N antes do latest ali, tá? É npm i-g N. Pronto, só isso, para você instalar globalmente. E o que o N faz? Ele permite que você instale novas versões do Node e junto o npm, e ele permite você fazer o switch entre versões. Então, se eu digitar N e der um Enter, ele vai me mostrar todas as versões do Node que eu tenho na minha máquina. Utilizando no teclado seta para cima e para baixo, eu consigo mudar as versões. Tá legal? Por exemplo, eu vou mudar aqui da 8.4 para 8.1. E existem casos válidos de uso para você utilizar uma versão anterior do Node. Por exemplo, existem bibliotecas que exigem que você tenha a versão LTS, que é Long Term Support. Então, as bibliotecas não aceitam a versão Cutting Edge, que é a mais atual. Então, é bom que você possa rapidamente fazer o switch entre as versões do Node, tá? Então, agora eu estou na 8.1, eu vou para 8.4, que é a que eu estou utilizando, eu atualizei hoje. E eu vou instalar, para efeito de demonstração, a versão LTS. Então, para fazer a instalação de uma versão, por exemplo, a mais atual, é n espaço latest. Ele vai descobrir sozinho qual que é a versão mais atual e vai instalar para você. No caso, eu quero a última versão, que é Long Term Support, 6.11.2. Tá lá o cara trazendo, ele vai instalar e já vai fazer o switch para ela. Pelo menos eu acredito que vá fazer o switch para essa versão. Opa, é Node, -v, e instalar, tá? Mas no caso eu quero 8.4.0. E com isso eu encerro esta aula, que já ficou maior do que deveria, apesar de ter uma dicasinha bem valiosa aí no final. Na próxima aula, nós vamos configurar a conexão com o server MySQL, vamos criar uma conexão e rodar a nossa primeira query.